Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O nosso tema de hoje é Cristo soberano absoluto. Pregar o Evangelho hoje transformou-se em uma verdadeira empresa. Os pastores têm salários, têm carteira assinada, têm INSS e direitos que uma empresa oferece de toda maneira. Os empresários do sistema religioso estão ficando cada vez mais ricos, com o dinheiro dos fiéis que estão ali sendo enganados com um ensinamento que não é o Evangelho de Cristo. O sistema religioso prega a vinda do anticristo que dominará o mundo e se assentará no templo de Deus. Mas sabemos que esse templo não existe mais. Ele caiu nos anos 70, depois da cruz. Os pregadores do sistema religioso dizem que será construído um terceiro templo. Não adiantará nada reconstruir o templo. Eles podem reconstruir quantos templos eles quiserem, pois não terão valor algum para Deus, pois Deus não habita mais em templos de tijolos e cimento ou pedra feito por mãos de homens. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Diz o seguinte: Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como enviada de nós, como o dia do Senhor estivesse já perto. Observe bem estas palavras. Mas antes de continuar, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E não se esqueça de fazer o seu comentário. Continuando. Por volta dos anos 51 depois da cruz, havia muitos comentários que Cristo estava para voltar. E as pessoas estavam ansiosas, achando que era naqueles anos. Por isso o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Tessalonicenses, para que eles não ficassem tão preocupados. Afinal, o que estava escrito em Mateus 24 os assustava, pois eles temiam as perseguições que viria no futuro. Veja o que diz Paulo no versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja, a apostasia aconteceu nos anos 66 depois da cruz. E quem foi o filho da perdição? Na verdade, foi o Marechal Tito, filho do imperador de Roma, Vespasiano. Veja o que diz o versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então aqui fica outra pergunta. Isso aconteceu ou vai acontecer ainda? Porque o sistema religioso diz que ainda vai acontecer. Eles não sabem o que estão pregando. Saiba então, meu amigo, que isso já aconteceu. O Marechal Tito invadiu Israel nos anos 70 depois da cruz e sitiou Jerusalém, devastando tudo. Ele se assentou no trono do templo, se dizendo ser Deus, e depois derrubou o templo que até hoje o sistema religioso espera ser reconstruído. Saiba que isso não vai acontecer. Você precisa saber que o templo foi reconstruído por Cristo naquele mesmo tempo, e não é mais de tijolos, pedras e cimento. O templo de Deus somos nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo. Sou eu, você e todo aquele que crê que Cristo foi ressuscitado. O templo do Espírito Santo é você, não é o templo de Roma, onde fica o Papa. Não é o templo onde fica o padre,
não é o templo onde prega o pastor, nem os supostos apóstolos do momento, não é o templo que existe no Brás, em São Paulo, o templo do Bispo Macedo. O templo de Cristo é você que faz parte da Igreja de Deus, e ele é espiritual. Portanto, abra sua mente e não se deixe mais ser enganado pelo sistema religioso. Os judeus até hoje estão esperando a chegada do Messias, e os crentes esperam o Messias vir resgatá-los e levá-los vivos ao céu. Isso não tem nenhum fundamento bíblico, pois em João 4:23 prova que o Messias já veio. Veja o que diz: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Observe o tempo dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus diz, mas a hora vem, e agora é. Ele não está dizendo que seria no futuro, pois ele já estava ali, e aquele era o tempo. Os judeus e aquele povo samaritano esperavam o Messias no futuro, mas o Messias já estava ali. É como hoje. Cristo já nos trouxe o Espírito Santo para habitar em nós e vivemos no reino de Deus, e os crentes continuam esperando Cristo voltar, sendo que ele já está em nós. Veja o que diz o versículo 25. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, e que falo contigo. Então veja, o Messias já veio como homem, e o seu povo não o reconheceu. E nos anos 70, depois da crucificação de Cristo, ele voltou para julgar e resgatar os seus escolhidos. Portanto, Cristo reina absoluto até hoje. Veja o que diz Isaías 40, versículo 22. E ele que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como para ele, como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nele habitar. Versículo 23. E ele, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vãs os juízes da terra. Veja então que o Verbo que se tornou carne, depois morreu como homem, voltou à sua origem como Deus que ele era e é, e reassumiu o reino de Deus sobre a terra. A partir dos anos 70, depois da cruz, moramos nesse reino, no qual somos filhos de Deus, pois somos filhos mediante a graça de Cristo Jesus. O homem precisa entender que não há ninguém que possa dominar o mundo. Todos os que tentaram desde o princípio caíram, e a história está aí para provar. Mas as pessoas hoje andam pregando o medo no sistema religioso, dizendo que vai surgir o anticristo para dominar o mundo e aterrorizar a humanidade. Se for assim, onde fica Deus nessa história? Por acaso ele deixou de ser Deus? Veja o que diz Colossenses 1,13. E nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entenda, se nós estamos no reino de Cristo, não há nada o que temer, pois ele está no controle de tudo. E a pregação de terror feita pelo sistema religioso não tem sentido, porque o homem nada pode contra Deus. E para confirmar isso, veja o que está escrito em Filipenses 2, versículo 10, que diz assim:
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meu amigo, o único soberano sobre a terra é Cristo, e nenhum outro mais, porque o homem nada pode acrescentar. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.